Fala pessoal, todo mundo muito bem-vindo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Diego, sou servidor do MP aqui do Rio, já há 3 anos. Sou servidor aqui do estado há 12. E no meu concurso, que está até em vias de sair agora, eu, salvo engano, fui convocado entre os 20 primeiros, assim, isso é algo que me dá alguma satisfação, porque eu sinto como se eu fosse absolutamente mediano, sabe? Em tudo, assim como a maioria de vocês e tal. Então eu penso que eu sou a prova viva de que, enfim, não precisa ter nenhuma qualidade em particular para ser aprovado e até bem aprovado. Então. Hoje eu separei para a gente conversar uma, uma forma de tentar te ajudar a dar um passo relativamente decisivo aí na aprovação de vocês. E eu espero que de alguma forma ajude. Mas é aquele padrão clichê, né? Antes de qualquer coisa, já se inscreve, deixa o like, toda aquela coisa do sininho que vocês sabem e tudo mais. Tranquilo? É, então. Eu separei o tema de hoje, assim, me deu, ao mesmo tempo, um pouco de trabalho e satisfação, assim, porque eu acredito que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, afeta todo mundo, sabe? E como era algo que estava acontecendo comigo, eu senti que era oportuno entrar nesse mérito. Que é uma questão que a gente conversa bastante, assim, e vez por outra a galera manda pra gente via Instagram, via qualquer outra coisa. E, de novo, todo mundo pode ficar bem à vontade para poder mandar mensagem pra gente lá, a gente sempre responde tão rápido quanto possível e a gente fica muito, muito feliz de receber a confiança das pessoas no sentido de que a gente pode ajudar de alguma forma, então isso é bem legal. Mas eu queria conversar com vocês sobre a falta de tempo, né, que é um dos males aí principais que a gente vive conversando. Porque em termos de eficiência, de melhor uso do tempo e tal, é, tem alguns pontos que a gente precisa destacar. Então, já se prepara, já senta, pega seu café, fica relativamente confortável, porque é possível que você ouça algumas coisas que você já sabe, mas algumas outras um pouco desconfortáveis. Beleza? Eu não sei se vocês já se deram conta ou já pararam para pensar enquanto a falta de tempo influencia a gente para mais ou para menos, sabe? Pode tanto fazer da gente um especialista em eficiência, no sentido de aprender a melhor aproveitar o tempo que a gente tem, né? E o contrário também é verdade. Às vezes o excesso pode fazer a gente desperdiçar, entende? Então, é uma coisa bem, uma faca de dois gumes, né? E aí, se de alguma forma isso for um problema que você tem, ou um problema de que alguém que você conhece está tendo alguma coisa, já aproveita e já manda o vídeo também e tal, né? Na vibe do Merchan. Mas fora isso, a gente de verdade tem a ideia de conversar sempre com vocês de uma maneira tão aberta, tão franca quanto possível, sem muita piração, sem, sabe, sem achar que você precisa estudar até desmaiar, nada disso, né? A gente sempre conversa sobre como a gente adora receber o feedback de vocês e tal. E essa confiança que eu comentei no início realmente é uma coisa que deixa a gente muito, muito feliz, assim, muito satisfatório, sabe? É quase como que ser um médico de um pronto-socorro, sabe? Você sabe que está ajudando, mas, enfim, no fim das contas, você está só receitando repouso e água. Mas a pessoa precisa ouvir aquilo de alguém para se sentir mais confortável. E é exatamente por isso que eu realmente não gosto de usar a palavra desculpa, sabe? Não gosto dessa terminologia. Porque eu sinto como se a pessoa. Se o que a pessoa está sentindo naquele momento é válido para ela, entende? Não acho que ela tá de propósito tentando algum, sei lá, subterfúgio ou de alguma maneira mascarar alguma coisa, sabe? Porque ninguém se propõe, ninguém se inscreve
por exemplo, num concurso só para ter uma desculpa para fugir da faxina do final de semana, sabe? Então, se a pessoa se propôs a isso em alguma medida ou outra, é algo que ela almeja. Mas talvez o principal motivo para as dificuldades assim que passam para a gente aqui seja esse: eu não tenho tempo suficiente, sabe? E eu entendo isso, eu entendo essa impressão, essa sensação, né? Possivelmente a única vez que eu tive tempo suficiente foi é, numa das vezes que eu fiquei preso no elevador, sabe? Porque assim foi um evento muito, muito emocionante. Eu estava preocupadíssimo em morrer e as pessoas estavam lá como se fosse só mais uma terça-feira, mas enfim. De toda forma, eu não acho que é justo com aqueles de nós que nascem assim, sem o privilégio de focar apenas em estudar, por exemplo, sabe? A gente não é justo, mas a gente tem que criar tempo, essa que é a real. Então, no fim das contas, é o que precisa ser feito, sabe? Porque, acredite você ou não, né, o tempo não vai magicamente aparecer se você rezar para qualquer que seja o seu santo procrastinador. Então, o que eu costumo pensar e conversar com as pessoas é que, tipo, a gente tem mais ou menos umas 168 horas numa semana, sabe? Se você dormir bem, dormir 8 horas por dia, só aí já se vão mais 50, e aí vocês vão, de verdade, perdoar a minha matemática de advogado se eu estiver cometendo algum erro, porque, né, matemática e direito são basicamente óleo e água, né? A gente só tenta misturar, mas, enfim, depois só vê que fez uma bagunça. Mas, tirando isso, você ainda vai ter, sei lá, umas 110 horas, sabe? E aí, se você trabalha bastante, então 60 horas numa semana, você ainda vai ter mais 55 para fazer o que, exclusivamente aquilo que foi importante para você, sabe? Então, é importante que a gente não deixe essa dificuldade parar, sabe? E acabar virando um motivo, né? É como, sei lá, é como se a dificuldade fosse uma meta-dificuldade, entende? Tipo, ela se replica e ela impede que você lide com ela. Então, realmente, a gente não tem muito o que fazer, né, sobre o tempo, a não ser se adaptar, né? Então, sei lá, é como meio que um camaleão super estressado que precisa mudar de cor rápido porque o ambiente está sempre mudando, sabe? É mais ou menos isso que a gente é com o nosso tempo, ou pelo menos isso que a gente precisa ser, né, muitas vezes. E eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma pretensão de achar que a gente não vai errar em muitos sentidos. Isso não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, sabe? Especialmente nas horas que a gente entende que é a hora de errar. E definitivamente vai haver momentos em que errar é até mais benéfico, sabe? A gente precisa, de alguma maneira, internalizar isso de uma vez por todas, né? A impressão que eu tenho é que é meio que como aquele amigo inconveniente, sabe? Ele sempre aparece, às vezes, numa hora que a gente não quer muito, mas querendo ou não, a gente acaba aprendendo uma coisa ou outra. Então, assim, é interessante que a gente faça algum tipo de autorreflexão e tente chegar à conclusão que, assim, a versão da gente que segue dessa forma não é a mesma que vai levar onde a gente está predestinado a ir, sabe? Entender com você mesmo que, tipo, eu dei essa versão de mim por tempo suficiente para saber que se de alguma forma eu não mudar, se eu não fizer alguma coisa a respeito disso, eu vou me encontrar falido, e não só no sentido financeiro, sabe? Então é mais ou menos como se a sua versão atual fosse algum tipo de aplicativo, sabe? Se fosse o caso, você já teria desinstalado e reinstalado várias vezes para ver se melhora ou se tem algum tipo de upgrade, né? E eu vou pedir a licença de vocês, assim, para mais uma vez usar esse exemplo, porque é muito, muito pertinente, mas também é muito simbólico do que a gente está falando aqui, sabe? E eu não preciso nem ir muito além, assim. Há pouco tempo, o Júnior e eu, a gente fez um aulão e a gente deu o nome de
aulão da aprovação garantida. Então, olha só quanta responsabilidade a gente já coloca em nós mesmos só com o nome, sabe? É como se a gente tivesse prometido que, sei lá, toda criança que assistir o vídeo vai virar um gênio da matemática, sabe? Não é algo fácil de entregar depois que você promete uma coisa assim, mas é algo que a gente sentia que podia fazer e estava confiante para isso. E como a gente tinha a ideia de priorizar a qualidade em vez da quantidade, a gente fez uma live que era fechada, ou seja, só aqueles que receberam o link iam poder participar e tal. Então a gente tentou se organizar, montou uma lista de e-mail e tal, as pessoas iam se inscrevendo na medida em que tivesse interesse. E a lista ficou até maior do que eu particularmente imaginei que ficaria e tal. Então, basicamente, a gente criou ali o clube do Bolinha dos concurseiros, só que sem a parte do Bolinha, né? Inclusive, se você já quiser sair na frente e deixar seu nome na fila de espera do, do próximo aulão, você já pode fazer isso. Depois eu vou pedir pro pessoal colocar em algum lugar aí da descrição o link e tal, né? E você já pode ir lá e tal, a fila já tá animada das pessoas que já estão. Já tem um grupo próprio para isso e tal. Mas continuando. A gente chegou a fazer uma publicidade pagando do nosso bolso, sabe? Para deixar claro que ia ser uma coisa que ia ser, além de ser totalmente online, ia ser totalmente grátis, sabe? E a gente queria tentar, de alguma forma, dar o início de um passo a passo para garantir, né, que quem tivesse assistido ali tivesse tanto sucesso quanto possível nos seus estudos, nos seus concursos e tudo mais. Então, realmente, a gente pagou, literalmente pagou para ensinar para as pessoas a como passar em concurso, sabe? Basicamente, a gente tentou ser o Papai Noel dos concurseiros, só que dando dicas em vez de dar presente. E uma coisa curiosa é que, assim, só uma fração, né, do, da lista lá compareceu e tal. E, assim, não quero que vocês me entendam mal, porque, realmente, quem estava lá deixou a gente muito, muito feliz com a interação, com a troca que a gente teve e tal. A gente tentou passar coisas assim que a gente considera ser valiosas. É, então a gente, em alguma medida, tentou passar coisas que eu quero pensar, né, que as pessoas vão levar para sempre. Né? Mas a gente ficaria mais feliz se a gente pudesse maximizar o número de pessoas ainda mais naquela situação, né? E assim, é o tipo de coisa que a gente pensa que quanto mais pessoas tiver acesso, melhor. E se a gente quisesse falar com menos pessoas do que sei lá, do que uma sala pode comportar, a gente, sei lá, tentaria mais ensinar, tipo, filosofia segunda de manhã, sabe? Então, entende que a gente estava literalmente pagando para ajudar as pessoas e ainda assim teve muita gente que sequer soube receber essa ajuda. E isso diz muito, né, sobre o que as pessoas podem esperar ou não dos resultados que elas estão tendo, sabe? Porque, no fim das contas, é o que todo mundo quer, mas o complicado é que ninguém quer os sacrifícios e a disciplina que está envolvido em obter. E não tem como ser diferente, sabe? Você é recompensado em público pelo que você faz em particular. E a disciplina definitivamente é a coisa mais importante que você pode se valer quando se trata de você ter sucesso em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Eu acredito muito nisso. A motivação, por outro lado, é uma coisa muito instável, muito sinuosa, sabe? Ninguém acorda motivado todos os dias. Eu, basicamente, todos os dias só me motiva a sair da cama porque o café não vai se fazer sozinho. Então, nesse aulão em especial, eu lembro que eu dei o exemplo do Lucas, um antigo estagiário meu da defensoria, que acabou virando um grande amigo, assim. E ele aplicou só alguma das coisas que a gente passa aqui e tal. E eu lembro que há um tempo ele me mandou uma mensagem super feliz, porque ficou em segundo lugar em um concurso aqui do Rio e tudo mais. E é interessante porque
fazer essa comparação, sabe? Porque enquanto eu estava me preparando para gravar o nosso papo aqui, em um outro dia, ele me mandou mensagem no WhatsApp, né? Pedindo dicas para o concurso do Ministério Público, né? Que está em vias de sair, e ele já está de olho, sabe? Ele já é concursado e tal, mas você consegue perceber a diferença da mentalidade, sabe? Aquilo que os jovens chamam de mindset. O Lucas é aquele cara que já venceu um jogo e tá pedindo dicas de como vencer de novo, sabe? Enquanto isso, muita gente se inscreve para receber até mais dicas do que ele recebeu, né? A gente paga para fornecer, né? Para dar essas dicas e algumas pessoas simplesmente não aparecem nem para isso. Então é muito simbólico do que o que você faz versus o que você pode esperar, sabe? Como colheita daquilo. E eu acho particularmente difícil que tanta gente assim tenha tido algum tipo de imprevisto ao mesmo tempo, sabe? Isso diz muita coisa. E assim, não sei se isso vai ser um segredo para você ou não, mas eu penso que a chave para o sucesso que você está procurando, a única coisa que tem alguma chance de tornar aquilo que você sonha em realidade é a disciplina, sabe? Simples assim. Não tem muito rodeio e eu acho que não tem uma forma de falar diferente. É você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado para isso, sabe? Agora, se a sua disciplina só acontece uma vez por semana, se você só está determinado duas vezes, sabe? A cada quinzena você só está entusiasmado com as coisas aos domingos ou às quartas, aí eu sinto muito, assim, de verdade, mas as coisas vão ficar bem, bem complicadas. E muito porque não vai, você não vai estar se dando a chance de manifestar, sabe, o futuro que te espera e não está honrando as dificuldades que você está passando agora. E, assim, você não vai, acredite, você não vai querer ser mais uma pessoa que diz ou que tem alguma história do tipo, poxa, eu fiz um concurso tal, e se eu tivesse me esforçado só mais um pouquinho, sabe? Porque quase todo mundo tem uma história ou conhece alguém que tem uma história que a conclusão é mais ou menos essa. Poxa, se eu tivesse me esforçado só mais um pouquinho, isso é péssimo. Muitas vezes isso é pior do que você bombar completamente, sabe? Você saber que, tipo, se você tivesse tentado um pouquinho mais, você teria conseguido, pode ser devastador. Mas se você disser, tipo, não, quer saber de uma coisa? Eu vou me comprometer com isso, eu vou colocar o meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, sabe? Vou fazer o que quer que for preciso, né, em termos de sacrifício para poder chegar onde eu acho que eu mereço estar. E às vezes a gente tenta, mas desiste muito cedo, sabe? E é isso. Se você tivesse um pouquinho mais de perseverança, se a gente trabalhasse um pouquinho mais, levasse um dia de cada vez, é triste pensar que os sonhos poderiam ter acontecido, mas a gente só não deu aquele passo a mais, sabe? Então, se você for como eu, então com certeza tem muita gente na sua vida que te deixou, sabe? E eu não tô dizendo que você de alguma forma merece ou que você é um imã de abandono, mas assim, a gente tem que ser sincero, sabe? Se relacionamentos, de uma forma geral, fossem, sei lá, algum tipo de reality show, muitos de nós, assim, já teríamos distribuído algum prêmio de eliminação mais rápida. Mas se você for como eu, tem muita gente na sua vida que te excluiu, que te deixou naquele ponto que você estava mais baixo, sabe? Então, talvez você tenha sido aquele amigo que sempre aparece na festa. Assim, em resumo, todo mundo tem seus limites, sabe? É isso que eu acho que precisa ser tirado. E há muitas pessoas na nossa vida que vêm e sussurram no seu ouvido, tipo, que você vai ficar pior sem elas, sabe? Então, o que eu quero que você faça é. Não tem muito mistério, sabe? Tipo, só vai e prova que todo mundo tá errado. E como se faz isso, né? É uma pergunta lógica depois disso. Não, a resposta é a mesma, sabe? Com disciplina. É isso.
a parte física, acredite ou não, é a parte fácil. Tudo que você tem que fazer é estar lá fisicamente e aparecer para sua sessão de estudo, por exemplo, sabe? Se eu tivesse que fazer algum tipo de comparação, seria como você ir à academia. O difícil não é você levantar peso, o difícil é você sair da cama. Então, se você conseguir aceitar o fato de que talvez você sofra um pouco, né, nessa jornada, isso vai te ajudar, assim, imensamente a se manter firme durante ela, sabe? Porque você não vai ser pego de surpresa. E, sei lá, se tudo der errado, pelo menos você vai ter umas boas histórias para contar, sabe? Então, eu acho que é um risco, pela falta de uma palavra melhor, bem válido, assim. Mas eu acredito de verdade, de coração, assim, que as pessoas que estão tentando vão ficar bem, sabe? Porque indo em frente, assim, não tem muito como ser diferente, sabe? Tipo, nada quer ficar no caminho de algo ou de alguém que é implacável, sabe? Que, tipo, passa aquela sensação de não importa o que você faça, tipo, eu vou levantar de novo e eu vou estar aqui, sabe? Ninguém quer ficar na frente de alguém assim. Então, mas é importante que a gente tenha na cabeça que a preparação psicológica é uma história completamente diferente, sabe? Porque a mente é um catalisador, assim, enorme para mudança, sabe? Seja ela saudável ou não. Então, talvez se você parar para pensar, você vai ver que os melhores atletas do mundo, sabe? Qualquer um deles, ou tem um desempenho muito bom, muito fora da curva, ou é um desastre completo, sabe? De parecer irreconhecível. Você percebeu isso? É por causa desse músculo tão complexo que a gente tem no meio das orelhas. É tudo. A pessoa não perdeu o talento, não perdeu o potencial, não perdeu nada. Mas se a cabeça dela não estiver no lugar, sabe? Tipo, aquilo não se manifesta. Então, tudo que você pensa, tudo que você medita sobre, tudo que tem que chamar a sua atenção, tem que ser algo ou alguém necessariamente que tem que valer o seu tempo, sabe? Então, talvez seja uma boa hora para você repensar e fazer uma avaliação das coisas que estão na sua vida, sabe? E eu digo completa mesmo, tudo e todos, sabe? Uma hora de fazer uma avaliação e fazer essa pergunta que é bem pesada, assim, sabe? Tipo, por exemplo, isso que eu tô fazendo ou essa pessoa vale o meu tempo, sabe? E se a resposta for não, eu tô fora, sabe? É hora de desconectar e desconectar de pessoas, assim, principalmente. E dito isso, eu acho que talvez o que eu diria que é a regra número um, assim, é só aparecer, sabe? Todos os dias. Não só no grupo de WhatsApp que você esqueceu que tava, mas tá lá. O número dois, quando você aparece, você tem que estar completamente dentro, sabe? Você tem que estar 100% presente e 100% disposto. Isso é bem importante também. E eu acho que o último e não menos importante é, tipo, ser curioso, sabe? Faça perguntas ao longo do caminho, tenta entender o que está acontecendo, não tenha medo de admitir que você não sabe tudo. Se você puder aprender um pouco, além de parecer e tá totalmente envolvido com o que você está fazendo, aí o céu é o limite, sabe? Em algum momento, em algum momento, até o Google não sabia de tudo, sabe? Olha onde ele está agora. Então, eu penso que se você quiser ser bom em alguma coisa, se você quiser, por exemplo, sei lá, transformar o seu corpo, você, em média, né? E assim dizem as pessoas que estudam, você vai precisar ali de umas 130 boas horas de qualidade naquilo, sabe? Claro que é uma média, uma estimativa, né? Mas eu acho que a próxima pergunta que sempre fazem é como que é isso? E não tem muito rodeio, sabe? Tipo, pelo menos uma hora por dia de prática dedicada por 6 meses consecutivos. É basicamente isso. Se você quer ser
bom em algo, se você quer ser excelente em alguma coisa, eu penso que você tem que botar o tempo necessário para aquilo, sabe? É claro que paciência é um fator, principalmente no começo, mas seria legal você considerar pelo menos uma hora por dia de uma prática dedicada, sabe? Onde você está 100% comprometido com aquilo. Então, eu queria que você fizesse o teste e depois contasse pra gente se isso não mudou até o que você pensava sobre você mesmo, porque você com certeza vai descobrir uma outra pessoa que é muito mais capaz do que você imaginava antes disso. Não importa o que você pense de você agora. Eu acredito de verdade, sabe? Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que fazer essa coisa todos os dias, sabe? E aí, possivelmente, a próxima pergunta é: Diego, mas sem falhar pro resto da vida, ou até eu ser aprovado em tudo que eu quero? Não, não exatamente, sabe? Primeiro porque a vida da gente é muito inconstante, então a gente tem imprevisto, a gente tem coisas que acontecem, pessoas que fazem coisas, a gente fica doente, sabe? Então, até coisas que não deveriam acontecer. Então, aquele dia que você pensou que ia estudar e acabou, sei lá, maratonando uma série, sabe? Acontece. Deveria acontecer? Não, mas acontece. E se acontecer, você precisa entender a possibilidade e, de alguma forma, tentar entender o que está por trás, sabe? E eu acho que um segundo ponto é, tipo, durante o estudo sem o edital lançado, eu de verdade acho melhor você tirar pelo menos um dia na semana para, de alguma forma, tentar aliviar a carga, né? Então, em resumo, quando eu digo todos os dias, eu quero dizer todos os dias com os quais você se comprometeu a estudar, quando você parou e elaborou seu cronograma, você pensou em como ia fazer. E Diego, tem vídeo sobre cronograma, organização? Tem. Com tudo isso daí é só procurar. A gente já falou especificamente sobre essas coisas, como montar, como elaborar e tudo mais. Então é isso. Eu, eu penso que tem bem poucas coisas que a gente possa fazer com relação à quantidade de tempo que a gente dispõe, mas o que muda é o quão disposto a gente tá a lidar com a dificuldade que é essa escassez, sabe? Então, antes de ir embora, já vou pedir para, de novo, todos os clichês, né? Já se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, etc, etc, etc. A gente a gente sempre tenta, né? Lançar vídeos toda semana, vídeos maiores como esse, terças e quintas, e segunda, quarta e sexta são vídeos menores com cortes, né, dos outros. E a gente tenta deixar tudo pronto, assim, com muita satisfação, com muito carinho, para poder tentar ajudar todo mundo a, de alguma forma, chegar lá, sabe? E eu acho que uma última coisa seria pedir para você lembrar que se você vai ser aprovado, você vai começar por algum lugar, sabe? E se você está começando por aqui, não precisa deixar nada muito mais difícil do que é, sabe? Você vai investir seu tempo, você vai se comprometer com esse tempo investido, sabe? E vai aplicar as estratégias, as técnicas de estudo certas e fazer isso em ciclo até a aprovação chegar. Não tem muito mistério, sabe? É simples, mas não é fácil. Esse que é o lance. Então é isso, pessoal. Como sempre, de verdade, muito, 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 muito obrigado para todo mundo que conseguiu ter saco e assistir ou ouvir pelo Spotify, que seja. Inclusive lá também dá para deixar comentários, né? A audiência de lá é até maior do que a do Facebook, do YouTube. Então a galera do Spotify pode deixar comentários, a gente vê também e a gente curte bastante. Se precisar conversar com a gente, precisar, sei lá, qualquer coisa que a gente possa ajudar, pode mandar um alô no Instagram, a gente tenta responder o mais rápido possível. E é isso. Para todo mundo que viu, ouviu, de verdade, muito, muito obrigado e até a próxima.